As 3 calamidades maiores e as 3 calamidades menores. No Japão, desde eras remotas, ouve-se falar das 3 calamidades maiores, causadas pelo vento, água e fogo, e das 3 calamidades menores, que são a fome, a doença e a guerra. Vou explicar o significado fundamental dessas calamidades. As tempestades e as inundações são ações purificadoras do espaço entre o céu e a terra. E por que elas ocorrem? Porque no mundo espiritual se acumulam nuvens espirituais, ou seja, impurezas invisíveis. Dissipá-las pela força do vento e lavá-las com a água da chuva é a finalidade da tempestade. Sendo assim, o que são essas nuvens espirituais e de que forma se acumulam? As nuvens espirituais se formam a partir do sônem e do espírito das palavras do ser humano. Em outros termos, o sônem que pertence ao mal, como insatisfação, ódio, insulto, inveja, ira, mentira, desejo de vingança, apego, etc., nublam o mundo espiritual. Vejamos agora as palavras. As queixas em relação à natureza, como por exemplo o mau tempo, o clima e a safra ruim, críticas e ataques verbais às pessoas, gritos e vaias, fofocas e intrigas, repreensões, lamúria e outras expressões desse tipo têm origem no mal e nublam o mundo do espírito da palavra, que se posiciona logo após o mundo do sônem. Quando a quantidade acumulada desses diversos tipos de nuvens espirituais ultrapassa certo limite, surge um tipo de toxina que causa distúrbio à vida humana. Por esse motivo, ocorre a purificação natural. Esta é a lei do céu e da terra. Como já disse, as nuvens do mundo espiritual, ao mesmo tempo em que influenciam a saúde humana, afetam a vegetação e, em especial, os produtos agrícolas, tornando-se a causa da má colheita e do alarmante aparecimento de pragas na lavoura. É esse o motivo pelo qual, atualmente, estão surgindo insetos nocivos que secam pinheiros e cedros em todas as regiões do Japão. Portanto, sem que haja uma significativa elevação espiritual do ser humano, será difícil evitar essas ocorrências. Em outras palavras, os erros cometidos pelos próprios japoneses é que estão provocando a morte dos pinheiros e dos cedros do país, de modo que eles precisam tomar cuidado com seu sônem e o espírito das palavras. Todos sabem que, da mesma forma das catástrofes provocadas por elementos da natureza, as calamidades causadas por influência do ser humano também são terríveis, principalmente a guerra, que é a que traz maiores danos aos homens. Vou apresentar uma tese inusitada sobre as causas da guerra. Por ela ser surpreendente, gostaria que os leitores a lessem com toda a atenção. A guerra é evidentemente uma luta coletiva, e até hoje a humanidade tem demonstrado mais propensão ao conflito do que à paz. Observando atentamente, veremos que os conflitos ocorrem em âmbito nacional e internacional, em todos os campos da atividade humana. Nas repartições públicas, nas firmas, nas associações, enfim, em qualquer agrupamento de indivíduos, sempre há lutas ininterruptas nos bastidores, e as pessoas vivem se criticando e se discriminando. Observamos ainda disputas de concorrentes comerciais, conflitos entre casais, irmãos, pais e filhos, amigos, etc. Realmente o ser humano gosta muito de desavenças. Notamos com frequência que ocorrem atritos até mesmo no interior de trens e ônibus, na rua, entre transuentes, etc. Observa-se assim o quanto o conflito está presente na vida humana. Vou explicar o motivo da natureza belicosa do ser humano. As pessoas possuem toxinas de diferentes tipos, sejam elas congênitas ou adquiridas.
É comum dizer que essas toxinas se concentram nos locais em que os nervos são mais ativos. De acordo com minha tese, esses locais estão acima do pescoço. Enquanto se está acordado, mesmo que os braços e as pernas não estejam sendo utilizados, o cérebro, os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos estão em constante atividade. É natural, portanto, que as toxinas se reúnam nas proximidades desses órgãos. Esta é também a causa do enrijecimento da região do pescoço e dos ombros, de que muitos se queixam. As toxinas acumuladas com o passar do tempo vão se transformando em nódulos, e quando esse processo atinge certo estágio, surge a ação contrária, isto é, a dissolução e a eliminação que nós chamamos de ação purificadora. Nessa ocasião, a febre surge infalivelmente para dissolver o nódulo e torná-lo líquido, e assim facilitar a eliminação das toxinas. Essa purificação natural é a gripe, e as excreções como escarro, coriza, suor, etc., demonstram isso. Por outro lado, a maioria das pessoas, apesar de aparentar estar em condições normais, encontra-se sob a ação purificadora de um constante resfriado extremamente leve. Por ser essa purificação praticamente imperceptível, as pessoas se sentem saudáveis. Entretanto, elas não sabem o que é ser verdadeiramente são. Isto porque, caso se submetam a um exame minucioso, será constatada infalivelmente a existência de uma febre branda em toda a cabeça, estendendo-se aos ombros. Entre outros sintomas, inevitavelmente a pessoa apresenta sensação de peso na cabeça, cefaleia, secreção ocular, coriza, zumbido no ouvido, periodontite e enrijecimento do pescoço e dos ombros. Devido a isso, sempre apresenta certa indisposição, a qual constitui um problema, pois provoca a ira, que resulta em conflito, o qual culmina em guerra. Assim, não há outro meio de extinguir a natureza belicosa do ser humano, a não ser o de eliminar a indisposição. Eis porque, numa mesma situação, se a pessoa está bem disposta, ela nem se incomoda ao ouvir coisas desagradáveis, mas se ela está indisposta, não consegue conter a ira. Creio que a maioria já passou por essa experiência. Vou apresentar a seguir alguns exemplos. Frequentemente vemos bebês que choram demais. Geralmente se diz que eles são nervosos ou se dão outras justificativas. Examinando-os com atenção, sempre se constata uma febre quase imperceptível na cabeça e na região dos ombros. Embora se trate de bebês, muitos têm os ombros rijos. Em tais casos, com a administração de Jorei, as toxinas diminuirão e, consequentemente, cessará a febre e eles deixarão de chorar com frequência. Com as crianças desobedientes e com as que se irritam facilmente, a causa é a mesma. Isso também se resolve por meio do Jorei. Elas se tornam obedientes e passam a detestar o conflito. Seu nível de aproveitamento escolar também melhorará. As brigas de casal têm a mesma origem. Recebendo o Jorei, os cônjuges conseguirão se harmonizar. Como vimos, a causa fundamental do conflito é a indisposição causada pela febre purificadora das toxinas da cabeça, bem como da região do pescoço e dos ombros. Por conseguinte, o único meio para acabar com o conflito é curar por completo essa indisposição. Então, não será exagero afirmar que no mundo inteiro o Jorei da nossa religião é o único, inigualável e radical método de eliminação do conflito. Isso não se limita à guerra, pois todos os problemas que hoje constituem motivo de sofrimento, como ideologias destrutivas, conflitos entre as classes sociais, etc., também se originam da insatisfação e das queixas provenientes da indisposição das pessoas. Muitos, para fugirem dela,
inconscientemente procuram estímulos fortes, e isso resulta em consumo excessivo de bebida alcoólica, em luxúria, em preguiça, em brigas e outros que fatalmente acabam ocasionando crimes. Tirando proveito dessa realidade, os ambiciosos materialistas de cada época estimulam a insatisfação, incitam revoluções sociais nocivas e provocam guerras. Consequentemente, para se estabelecer a paz eterna sobre a terra, antes de mais nada, deve-se erradicar a indisposição e aumentar o vigor e a disposição de cada indivíduo. Não há dúvida de que, assim, o ser humano abominará o conflito e amará a paz. Saibam todos que nossa religião é que tem força para esclarecer o princípio aqui exposto e demonstrar resultados concretos. 13 de agosto de 1949.